Company. Fala, galera! Se preparem que hoje o nosso assunto é bombástico. Vamos falar sobre uma postura inusitada que Volkanovski adotou dias, semanas antes de aceitar enfrentar Islam Makhachev em cima da hora. Também falaremos sobre ele, o polêmico Colby Covington, que insultou o Gilbert Durinho e listou possíveis adversários para a sua próxima luta. Tudo isso a gente vai discutir depois que Gabriel Farelli passar um recadinho para vocês. É isso, Léo. Antes das principais notícias do dia, eu vou deixar aqui o recado da 1xBet, casa de apostas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea e agora está também com Superlutas. Se você usar o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, em letra maiúscula, você ajuda o nosso trabalho, fortalece o nosso vídeo e pode ganhar até R$ 1.560 em bônus. O link da 1xBet está aqui no comentário fixado. E também não se esqueça, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e quer notícia? Vem pro Giro Superlutas. E temos um alerta vermelho na carreira de Alexander Volkanovski, que reina no peso-pena há mais de 1.500 dias. Em declaração recente, o campeão falou que bebia todos os dias, durante 3 a 4 semanas, antes de aceitar enfrentar Islam Makhachev em cima da hora no UFC 294. Uma situação para lá de preocupante para falarmos sobre o campeão do peso-pena. Então, o Gabriel Farelli, eu te pergunto o seguinte: o quão preocupados nós fãs devemos ficar com essa declaração de Alexander Volkanovski falando que bebia todos os dias e chegou a pesar 93 quilos em uma fase dessa temporada de um mês aí, direto no álcool? Bom, Léo, a situação do Volkanovski é uma situação bem delicada, né, cara? A gente já... O nosso dever aqui como jornalista também trazer o lado da luta, trazer o lado das estratégias, mas também falar sobre o lado pessoal quando isso é um assunto relevante. E esse é um assunto relevante. O Volkanovski já declarou diversas vezes que ele é um cara que tem problemas de saúde mental, ele tem depressão, ele tem ansiedade. Então ele falou que gosta de se manter ativo, gosta de estar sempre lutando e treinando, que é isso que o motiva. Então, ele falou que no período que ele tinha, depois da luta contra o Yair Rodrigues em julho, ele entrou nesse período, ficou sem treinar, chegou a beber direto durante 3. Isso é uma situação bem preocupante, Léo, porque a gente aqui começa a se preocupar com o pós-carreira do Volkanovski. Porque apesar dele não ser um cara velho, não tá talvez em final de carreira, mas ele já passou provavelmente da metade do seu auge, já passou da metade do seu tempo de profissional. Então, se ele é um cara que precisa se manter sempre lutando, é perigoso a gente pensar o que pode ser do Volkanovski no momento que ele não estiver mais no auge, no momento que ele não for mais campeão ou não for um cara relevante. Porque se ele precisa dessa adrenalina da luta, dessa adrenalina do confronto para não ter problemas de depressão, eu acho que aí já é hora de acender um sinal vermelho, é hora da gente se preocupar com o ser humano Alexander Volkanovski e não só com o campeão peso-pena. Só para recapitular, para quem não lembra, ele estava sem luta, ele tinha vencido o Yair Rodrigues em julho na unificação de cinturão entre o interino e o campeão linear, que é ele. E ele aceitou substituir o Charles do Bronx de última hora, lutou pelo cinturão peso leve e foi nocauteado pelo Makhachev. E ele deu detalhes, você vai lá ver em superlutas.com.br a notícia completa, ele falando que estava meio que largado, não estava treinando, e isso faz muito mal para ele. Então, é hora da galera, do pessoal em torno dele, equipe, staff, amigos, família, esposa, filhos, começar a se preocupar, porque isso é um sinal amarelo da gente se preocupar com o ser humano Alexander Volkanovski, que é tão importante quanto o campeão Alexander Volkanovski. E chegou a hora de falarmos sobre Colby Covington, que mesmo depois de ter sido criticado por Dana White, devido a uma performance lenta, segundo o presidente, na sua última aparição, ele descartou a aposentadoria e já botou os seus próximos alvos em público. Desafiou Gilbert Durinho e mais 2 atletas destaques dos meio-médios. Vamos conferir aqui qual foi a declaração polêmica que Colby Covington fez ao Submission Radio. Abre aspas. Há muitas opções. Temos Gilbert, aquela lésbica gorda. Exatamente como o McGregor disse. Se ele vencer aquele outro jovem que ele vai enfrentar, o Jack Della Maddalena, seja qual for o nome do idiota, é uma possibilidade. Acho que o Steven Thompson faz mais sentido. O cara é legal contra o cara mal. É a luta que faz mais sentido. E se Ian Gary conseguir passar pelo ajudante de garçom, que é o Geoff Neal, e o UFC considerar que esse é o melhor e maior negócio que podem fazer nos meio médios, então também posso lutar.
O UFC está ciente de que nunca recusei uma luta. Fecha aspas para Colby Covington. Eu só vou contextualizar aqui a questão da lésbica gorda que ele se referiu. Foi quando o McGregor utilizou a sua conta oficial do X e se referiu a uma foto que o Gilbert Durinho publicou, onde o irlandês o chamou de lésbica gorda. Então, por isso que Colby Covington usou essas palavras, né? Então, Gabriel Farelli, contextualizando aqui tudo o que foi dito, eu te pergunto o seguinte: aos 35 anos, Colby Covington, que disse que quebrou o pé e por isso performou daquela maneira que não estamos acostumados a vê-lo contra Leo Edwards, você acha que é o caminho ideal para ele desafiar esses tops do meio médio? Você acha que ainda tem mais uma chance de chegar ao cinturão nessa idade e com tantos tubarões nessa categoria movimentada? Bom, Léo, para mim isso soa como uma tentativa desesperada do Colby Covington ainda se manter relevante, né? O Covington veio de uma derrota na disputa de cinturão para o Leon Edwards, que nem ele mereceu estar ali naquele momento, mas ele conseguiu, ele é querido pela empresa, ele tem aquela ligação com o Trump, que é muito amigo do Dana White, então foi um pouco favorecido naquele momento. Então o Colby não vence ninguém relevante desde 2019, né? 2019 para cá ele teve 3 derrotas em disputa de cinturão, 2 para o Kamaru Usman e uma para o Leon Edwards. Ele venceu um Jorge Masvidal numa luta sonolenta, que nem foi tão dominante assim, e venceu um Tyron Woodley já em final de carreira. Então, a última vitória relevante dele foi em 2019 sobre um Rob Lawler, que também já não era no auge, mas apesar daquele momento ainda era um atleta relevante. Então, para mim, soa como uma tentativa desesperada do Colby Covington se manter relevante, se manter ativo, porque é aquilo, o trash talk é legal, ele é importante quando você alia com resultados esportivos, quando você corresponde no octógono. Quando você começa só a perder, então você começa a querer muito chamar atenção pelo que você fala fora do octógono e tentar fazer outro tipo de atitude. Então, para mim, eu não vejo. O Covington deve ganhar uma luta, a sua próxima luta deve ser uma luta de destaque, porque ele é um cara que atrai holofotes, é um cara que fala muita besteira, é um cara que é provocativo além do limite. Mas eu creio que, para mim, o auge dele no meio médio já passou. Ele já está longe da carreira, já tem 35 anos, é um cara que já não é mais relevante. Então, é a forma de ele ainda se manter ativo, ainda ser notícia de alguma coisa. Se dentro do octógono ele não corresponde, é a forma que ele encontrou de ainda ser o centro das atenções, que é o que ele gosta de ser o cara das atenções, ele gosta de ser o polêmico. Para mim, isso é nada mais como um desespero. O Gilbert Durinho vai enfrentar o Jack Della Maddalena no UFC 299, agora em março. E caso o Durinho vença, o Durinho vai olhar para cima. É próximo do cinturão, é entre os 3, 4, 5 ali da categoria. Para mim, os dois hoje estão prateleiras diferentes e situações diferentes na categoria e até mesmo dentro do UFC. Notícias passadas, então eu peço a você, minha amiga e meu amigo, deixem aqui nos comentários se vocês concordam ou se discordam com as opiniões de Gabriel Farelli. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. E o link da 1xBet está fixado aqui. Use o nosso cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra maiúscula, e garanta um bônus de até R$ 1.560. Você não vai perder essa, né? Eu te espero amanhã. Valeu!